Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu vou começar a interpretação de Mateus, capítulo número 8. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito e quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos, eu vai postando, clica lá no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Antes de começar Mateus 8, é importante dizer que logo em Mateus 8, o Sermão da Montanha é terminado e nós vemos que já começa a nos contar do ministério que foi exercido por Jesus Cristo, os seus milagres, as maravilhas e todas as obras que ele fez. Mateus 8 nos diz assim: o leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero que seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegando junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E a ele, com as suas palavras, expulsou deles os espíritos. E curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra banda da além. E aproximando-se dele, o escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertavam, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar desobedecem? E tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Veja aqui atormentar-nos antes de tempo. E andava pastando diante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permita-nos que nós entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos.
E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Só até aqui. Irmãos, Mateus 8, nós vemos 6 grandes coisas que fez Jesus Cristo. A primeira ação que nós vemos que Jesus Cristo é o leproso que é purificado. E nós vemos então um dos primeiros milagres que foi feito por Jesus Cristo em Mateus capítulo 8, do leproso purificado. E Jesus, o que ele fala para aquele leproso? O leproso pede: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus respondeu que ele queria sim purificar aquele homem, e ele cura aquele homem. E aí o que nós vemos depois? Jesus ele fala para ele: olha, não espalhe por aí o que aconteceu aqui, mas vá ao sacerdote e ofereça as tuas ofertas, para que ele seja de testemunho, como é dito na lei de Moisés, que determinou para lhe servir de testemunho. Então, apresenta diante do sacerdote e oferece as suas ofertas, como é para que ele seja servido de testemunho segundo a lei de Moisés. É um dos pontos. Outro ponto é o centurião de Cafarnaum. E entrando o centurião de Cafarnaum, chegou junto de Jesus e disse assim para Jesus Cristo: Senhor, eis que o meu servo está, eis que jaz paralítico e grandemente atormentado. E Jesus responde: eis que irei e lhe darei saúde. E o centurião de Cafarnaum disse: Senhor, não sou digno que tu entres em minha casa, mas dizei uma só palavra, o meu servo será salvo. Então nós vemos que Jesus, ele cura aquele homem. Então nós vemos aqui o leproso purificado. O outro milagre foi o centurião de Cafarnaum. Outra coisa que nós vemos que é feita por Jesus em Mateus 8 é que quando Jesus Cristo ele entra na casa de Pedro, ele vê que a sogra dele está enferma. Então ele pega na mão daquela mulher e dá saúde a ela. E ela levanta e começa a servir aqueles homens, Jesus Cristo e os que estavam com ele. E nessa mesmo capítulo vemos que ele curou os enfermos e os endemoniados. E nós vemos outro ensinamento de como nós devemos seguir a Jesus Cristo. O ensinamento que diz aqui. Primeiramente começou o escriba falando: Senhor, o escriba disse assim para Jesus Cristo. Ele disse assim: Mestre, onde quer que fores eu te seguirei. Jesus responde: eis que as raposas têm covis e até as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E já vem o outro que lhe pergunta: Senhor, eu te servirei, só deixe primeiro eu sepultar o meu pai que jaz morto. Jesus responde para ele: deixe os seus mortos sepultarem os seus mortos. Vemos também aqui que Jesus apazigua a tempestade, porque a tempestade estava vindo sobre o barco, se chocando contra o barco, e os seus discípulos pedem para Jesus Cristo estarem cessando aquela tempestade. E Jesus vai lá e cessa aquela tempestade e diz para os homens que estavam com ele: homens de pouca fé, por que duvidastes? É verdade? Quer dizer, homens de pouca fé somente. E eis que Jesus repreendeu aquela tempestade. Vemos também do endemoniado Gergeseno, que Jesus Cristo, quando ele entra aqui lá na parte de Gersal, eu acho o nome, a província dos Gergesenos, Jesus ele se depara com um homem com dois endemoniados. Dois endemoniados e Jesus Cristo, primeiramente os demônios recebem assim a Jesus. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Deus, que temos nós contigo, vieste atormentar-nos antes do tempo. Então ele pede para que, se tivessem que ser lançados em algum lugar, que sejam lançados dentro dos porcos. Jesus Cristo lançou ele dentro dos porcos, segundo o que eles queriam. E aquela manada de porco se despenderam sobre as águas. E naquela cidade foram divulgadas todas essas coisas. E eis que toda aquela cidade, quando teve medo por ouvir os sinais, pediram para que Jesus saísse daquela cidade. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. O nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém.